Oi, gente, já tem um tempo que eu não gravo vídeo falando sobre o Cushing e eu resolvi trazer aqui pra vocês o último capítulo, que é um assunto super importante, por isso eu deixei pro final, que é a saúde mental. Assim, eu escolhi um péssimo dia pra gravar esse vídeo, porque tá tendo obra aqui na frente, e também hoje tá meio nublado, então a iluminação tá bem mais ou menos, mas relevem. Então, por causa do Cushing, eu passei a desenvolver depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, coisas que eu não tinha antes da doença. Antes de fazer cirurgias, antes de ficar no hospital, eu não tinha nada disso. Quando eu desenvolvi a depressão, eu tive que ouvir muitas piadinhas do tipo que eu fazia aquilo para chamar atenção, ou que a minha depressão é porque eu não tinha um trabalho, porque eu não ocupava a minha mente, sendo que quem tem a doença sabe que não é assim. A depressão derruba a gente, ela toma conta da gente, ela faz a gente se transformar em outra pessoa. As crises de ansiedade foi um momento bem punk na minha vida, porque os sintomas eram pesados, e eu lembro do sintoma mais comum que eu tinha direto quando eu tinha as crises, era a falta de ar. Eu ficava andando pela casa chorando, porque eu não conseguia respirar, e eu ficava pedindo socorro para minha mãe. Minha mãe não sabia o que fazer, ela pediu pro médico fazer tomografia em mim, pra ver se eu tava com alguma coisa no pulmão, se eu tava com asma, alguma coisa, porque era do nada. Eu ficava com falta de ar, não conseguia respirar, levantava o braço, chorava e pedia socorro. Naquela época, não se falava abertamente de saúde mental como se fala hoje em dia. Porque hoje em dia a saúde mental está sendo muito respeitada. Eu tô observando bastante isso, entendeu? Na minha época, se você procurasse um psicólogo, um psiquiatra, é porque você tá ficando doida, sabe? Era muito preconceito. E aí, 2 anos atrás, eu descobri que fui diagnosticada, né, com síndrome do pânico. Eu não conseguia sair na rua sozinha. Na verdade, eu ainda tenho medo de sair na rua sozinha. Eu tinha medo de tudo, eu achava que eu podia morrer a qualquer momento. E eu ficava com falta de ar, eu chorava. Eu tinha uma dor no peito que parecia que tinha alguém me esmagando, apertando meu coração. Eu suava frio, eu via tudo girando, eu tinha sensação de desmaio. Os sintomas da síndrome do pânico são horríveis. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E é uma doença, gente, que é muito difícil de curar, entendeu? Ou você se afoga em medicamento, que foi o caso do que eu não queria, porque a maioria dos remédios para síndrome do pânico são de tarja preta, ou você entra na terapia, que foi o que eu optei. E até hoje eu faço terapia, eu sou muito fiel à minha terapia, eu não falto, eu posso estar assim me arrastando, mas eu vou, não deixo de ir de jeito nenhum, porque a terapia é muito importante para a síndrome do pânico. A gente, antes de ter uma doença, a gente não dá valor às pequenas coisas. Como assim? Antes de eu ter síndrome do pânico, coisas, assim, normais do dia a dia passavam batido, que hoje em dia eu dou muito valor. Tipo, eu consegui ir no mercado sozinha, eu consegui ir para uma consulta sozinha, eu consegui andar na rua sozinha, sem sentir medo, sem ter crise, sem sentir que o espaço está se fechando e que eu vou desmaiar e que eu vou morrer. Isso é uma grande vitória para mim. Recentemente eu fiz ressonância, e toda vez que eu tenho que fazer ressonância, eu já fico a semana inteira tendo crise de ansiedade, me sentindo mal. Porque, para quem nunca fez ressonância, você fica num espaço fechado por no mínimo 40 minutos. E aquilo, para quem tem problema de pânico, aquilo é horrível. E a síndrome do pânico é uma doença que eu tenho um certo receio e vergonha de falar. Porque a pessoa não vai entender o que é você viver com medo de coisas bobas. Tipo, ir pra rua. Sabe? Uma coisa boba. Não é que eu pense que tem alguém me perseguindo nem nada disso. Eu não sei explicar pra vocês. Mas a sensação de ter muita gente ao redor, de estar num lugar diferente, num lugar cheio, aquilo já me dá fobia e sensação de pânico. Olha quem vem se meter no vídeo. Oi, filha. Não, oi, filha. Fofoqueira. Ó, gente, o rabo na frente da câmera. Então, gente, se você foi diagnosticado com a doença de Cushing, sente que seus pensamentos estão fora de ordem e tudo mais, procura ajuda psicológica, que isso vai te fazer muito bem, isso vai te ajudar a passar por toda a fase da doença.